A manchete é: campanha de Ciro Gomes inicia um movimento kamikaze, enquanto a parte mais aloprada da militância se destaca pela agressividade desmedida na internet, o candidato se isola. Ciro Gomes, um homem que tem ideias, boas ideias, ideias que ele valoriza tanto, mas tanto que parece que quer ficar sozinho com elas. Já faz um ano, tá? A gente recebeu aqui no Meteoro o Ciro Gomes para uma entrevista. Foi uma conversa muito interessante. Para ela, a gente se preparou com a leitura do livro. Sabe o livro, né? Projeto Nacional. Esse aí. Vamos lá. Ciro, a gente pretende embasar boa parte dessa entrevista no seu livro mais recente, o Projeto Nacional, Dever da Esperança. Vou pôr a capa aqui para a galera ver. Isso aí. Esse livro, Ciro, fazendo a confissão aqui, a gente tentou comprar na Amazon, o Jeff Bezos lá não entregou a tempo, então a gente descolou um PDF aí naquele esquema, sabe? Talvez qualifique como pirataria, mas foi por uma boa causa, Ciro Gomes. Bom, no livro a gente tem uma análise do Brasil contemporâneo sustentada nos indicadores e na história econômica do país. Essas informações estão aqui para promover, abre aspas... um apelo ao debate racional. Fecha aspas. Isso está logo na introdução do texto. Pois é, pirataria e por uma boa causa. Aqui é tudo assim, né? Não tem jeito, é na precariedade. Olha, nessa mesma oportunidade aí, eu pude fazer uma comparação entre a insistência do Ciro em denunciar o rentismo e o Roberto Requião, no Paraná, que denuncia a mesma coisa, mas com outro nome, fala em capital vadio. Perceba, vai. Alguns temas, eles tendem a ficar de fora do debate político, porque são assim meio espinhosos, meio desagradáveis para algumas das principais candidaturas. Aí o Ciro Gomes e o Roberto Requião são dois caras que enfiam o dedo na ferida. E eles também têm outras similaridades, assim, além de trazer esses temas que são importantes e ficam de fora. Eu me permiti apontar isso. Ciro, pra gente não se distanciar muito do caminho que a conversa está tomando, uma expressão muito presente no seu vocabulário, que claro aparece no seu livro o tempo todo, é rentismo. Você sabe que aqui no Paraná tem o senador Roberto Requião, que inclusive me permita dizer, é assim espiritualmente aparentado do senhor. Ele gosta muito do senhor, fala bem do senhor de quando em quando. Eu vejo dele, há muitos anos. Eu vejo semelhanças entre os dois. Pois o Roberto Requião, senador, ele tem um sinônimo para isso aí, ele chama de capital vadio. É bom o termo. Capital vadio. É bom o termo também, né? Veja, eu não tenho preconceito contra o capital, como um certo esquerdismo infantil tenta, porque tem abusos. Mas o capital é uma ferramenta, né, que hoje, por exemplo, o maior acervo de capital que existe no mundo pertence ao conjunto de trabalhadores. Então, por essa, eu digo no livro, Marx não esperava. O que aconteceu? Fundos de pensão monstruosos foram organizados e esses fundos de pensão viraram, somados, o maior ativo, o maior capital. Então, o capital não precisa necessariamente estar concentrado. A grande questão no Brasil é essa. Nós temos no país a seguinte situação antes da pandemia. Todos esses números vão piorar tragicamente. Mas antes da pandemia, e não é porque não temos números atualizados, o Brasil, antes da pandemia, estava com 110 milhões de pessoas ganhando R$413 por cabeça por mês. R$413. E aí as pessoas ficam na elite chocadas porque o Bolsonaro interrompeu a perda da popularidade. Ora, ele pagou a força da briga que nós fizemos no Congresso, R$600, significa que as pessoas aumentaram 30% a renda. E evidentemente estão quebrando o país porque não fizeram nenhum lugar para buscar o dinheiro. Mas o que acontece no Brasil? Enquanto 110 milhões de pessoas vivem com R$413 por cabeça por mês, 5 pessoas, o dedo de uma mão, acumulam uma renda equivalente às posses de 110 milhões de brasileiros. Isso é a pior distribuição de renda, a mais selvagem concentração de renda de todo o mundo organizado. Por que eu estou encaminhando a nossa conversa nessa direção? Bom, porque dia desses o Requião, esse que é quase um Ciro Gomes, só que com outro sotaque, ele foi participar de uma sabatina do UOL. Quiseram saber como o Requião vê o atual momento da campanha do Ciro Gomes. Visão muito clara a respeito do Ciro, e não é a visão comum do pessoal mais à esquerda. Em primeiro lugar, eu não entendo a agressão obsessiva dele ao PT. Não entendo, acho que isso é um desserviço. Mas, por outro lado, a crítica que o Ciro faz
aos nossos governos anteriores. Eu digo nosso porque eu estava apoiando e criticando e apoiando como é o meu comportamento na vida e na política. O Ciro está contribuindo na crítica, ele ajuda o povo a levantar o nível de consciência política. Eu acho isso uma colaboração positiva. Acho negativa essa obsessão de dizer que o PT é o partido dos bandidos, dos ladrões. Todo mundo sabe que não é assim. Deu para entender? O Requião não entende a insistência dos ataques ao PT, mas ao mesmo tempo ressalta que alguns deles são úteis porque trazem para os debates aqueles temas que tendem a ficar de fora, dos quais a gente já falou aqui. Ainda assim, a insistência no antipetismo se faz difícil de compreender. A melhor tentativa nesse sentido deve ser do Glenn Greenwald, nesse artigo aí da Carta Capital, que eu já citei aqui 1000 vezes, então só vou recomendar a leitura. Bora pro Requião de novo. O Ciro presta essa contribuição. Agora, o PDT tem apoiado algumas candidaturas, independente da candidatura presidencial. Eu recebi algum tempo atrás da minha casa a visita do Lupe, que jantou comigo e disse: Requião, nós queremos lhe apoiar independente da sua posição em relação à presidente da República. Eu não tinha entrado no PT, né, nessa frente petista de reconstrução nacional. Estou preso e confiando na palavra do Ciro. Agora, se isso vai ser possível ou não, não sei. Eu acho que seria muito bom. É a visão que eu tenho de uma frente de recuperação do Paraná e do Brasil, sem sectarismos partidários, sem uma leitura baseada na criminalização da política imposta pela Globo nos últimos anos. Essa segunda parte é importante para a gente perceber de que lugar vem isso que o Requião está dizendo. De onde ele está dizendo isso, né? Ele está dizendo isso da posição de uma pessoa que está com a candidatura colocada para o governo do Paraná e precisa tentar conciliar, ao menos localmente, PT e PDT, para ter mais chance, né? Assim, vamos lá. Resumão do Requião. Ciro criticando o PT, beleza. Ciro caindo na esparrela, quase lavajatista, daquele discurso anticorrupção, aí não. Eu não vou tangenciar a questão. Lula corruptor. É da história moderna. Outro dia um petista zangado comigo, mas ele está esquecendo o Ademar de Barros. Ele não rebateu que eu disse que o Lula era um grande corruptor, mas é o maior corruptor da história moderna brasileira. E não é só a ladroeira, não. E a real é que esse é o jogo político, tá? Cada um tentando esconder as próprias contradições enquanto aponta a dos outros. O Ciro faz isso, o Lula faz isso, o Bolsonaro faz isso, porque não tem a ver com o jogador, tem a ver com o jogo. Mas de volta para a campanha do Ciro, uma campanha cuja maior dificuldade é a contradição. Contradição de tentar conciliar um voto de direita, que é o que ele está buscando, com o livrinho. O livrinho tem um planejamento econômico ali que está muito à esquerda de qualquer coisa que o PT já tenha realizado ou tentado realizar no Brasil. É uma campanha que está numa posição difícil, sem margem para errar. Só que aí... Eu não sei, de novo, a tua assessoria tem que ser demitida. A minha trouxe agora aqui. O Bolsonaro tirou 67,95%. Bicho, primeiro, essa é uma coisa muito delicada de se falar, muito parece um patrão falando, tem que ser demitido. Só dizer, que tom é esse, cara? Baixa a bola pra caralho pra falar isso. Ok, desculpa. A assessoria tem que ser demitida. Tem que falar quem tá pedindo cabeça de quem aqui pra mim? Essa fala foi extremamente irresponsável porque jogou a parte mais aloprada da militância para perseguir comunicador. Quem sofreu muito aí foi o Bruno Torturra, tá? Ameaça, calúnia, mentira, começaram com aquela história tola do Pix do PT. E pior, tá? Fizeram assédio na cúpula da HBO para demitir o cara. Uma figura assim que todo meio conhece, respeita, valoriza. Numa boa, qual que é o próximo passo para quem faz isso? Para quem estimula uma coisa dessas? Montar um cercadinho, que nem o do Bolsonaro, assim que conseguiu o poder? Ou tentar expulsar um jornalista do Brasil, como a militância petista queria fazer com o Larry Hotter, lá por meados dos anos 2000? Olha, eu não sei. Eu sei é que, ao menos, militância e liderança no PDT estão afinados. Na internet, a militância tá aí, implicando com tudo quanto é criador de conteúdo. Até com gente que poderia simpatizar, que poderia defender ideias pontuais aí da tal turma boa. Pensa no esforço que alguém tem que fazer para irritar um Luigi da vida. E eu fiquei muito feliz também de ler comentários no Instagram da galera que me segue, que é de direita, que é liberal. Vocês sabem que esse pessoal me segue porque vocês sabem que no fundo eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho com todos vocês. Até a galera falou, pô, Luigi, eu sou de direita, mas fico feliz aí de você estar sendo reconhecido e tal.
A esquerdalha, como sempre, ficou feliz. Teve gente que não gostou. 2 ciristas. Eu tive que bloquear 2 ciristas no meu Instagram porque eles foram completamente mal educados e deselegantes comigo. Mas 2 ciristas eu bloqueei. Parabéns. Ô, cirista, chegou num ponto que eu não bloqueei bolsonarista, mas bloqueei cirista. O que tá acontecendo com vocês? Diz que militância e liderança estão afinadas. Em que sentido? O que eu quis dizer, vai? É que enquanto a militância queima pontes com criadores de conteúdo na internet, Ciro queima pontes com lideranças políticas. Vai se isolando, vai minguando. Eu acho difícil o Ciro participar de uma terceira via. Né? Por quê? Porque ele fez uma opção política, sua fala pública é uma opção política não de terceira via, mas de nenhuma via a não ser ele. Isso aí dificulta o diálogo dele com todas as forças políticas. Não é de graça que ele está cada vez mais isolado. Eu me concentrei aqui na comunicação, mas os erros na política de bastidores também são crassos. Ciro perdeu palanques importantes, veja aí o caso de Minas Gerais, pesquisa que você vai entender, tá? A campanha que não tinha margem para errar, errou. Errou e insistiu no erro. Fez como poeta. Não errou uma vez. Errou logo 2, 3, 4, 5, 6. Até compreender que só o erro tem vez. Ou então, para citar aqui um outro poeta, Ciro continua queimando tudo. Até a última ponte. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí. pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.